A partir de então, você tem uma área do seu cérebro, e essa área de trás da sua nuca, chamada occipital, ela é responsável pelo processamento visual, e ela tem uma área associativa que conecta com a parte temporal das suas têmporas, que processa a sua parte auditiva, que conecta com a sua parte parietal, que tem a sua parte somestésica, que está muito próxima de uma área central do seu cérebro, onde é processado o olfato e o paladar. E tudo isso é interpretado pela sua parte pré-frontal do seu cérebro, onde eu tenho 2 hemisférios. Agora, o seu cérebro, o hemisfério direito, mais simbólico, artístico, criativo. E você tem o lado esquerdo, o seu lado mais analítico, trata das funções cognitivas do seu cérebro responsáveis por isso, especificamente. Então, quando eu penso agora nessa parte nervosa, a sua percepção, portanto, é um combo desses 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. E tudo isso é montado a partir de uma representação que conecta tudo isso, que nos diferencia dos outros animais, que é justamente a linguagem. Perfeito? É a linguagem. Muito bem. Dá o sentido, dá o significado para as coisas. E é assim mesmo. Então, muito bem. Então, você pode ter uma predominância em relação desses sentidos que você condicionou do quando você era muito garoto. Talvez você goste mais de aprender e ter conexão com suas experiências pelo seu canal visual, pelo que você vê. E aí você gosta mais de desenhozinhos, de gráficos, filmes, vídeos. Ou talvez você tenha desenvolvido seu lado mais auditivo, seu sentido mais auditivo. Então você dá mais ênfase às palavras, ao sentido, à argumentação, aos sons. Talvez você seja uma pessoa que costume sentir mais as experiências em partes do seu corpo, por meio de emoções, de sentimentos. Ou talvez você seja uma daquelas pessoas que costumam concluir a partir da reflexão, gerando essas experiências, criando essa realidade internamente. Ou seja, você pode ter uma predominância sensorial, mas isso não impede que você desenvolva as outras. Eu já vou te dar uma dica. Se você realmente quiser ter independência no seu aprendizado, por que não desenvolver as outras, permitindo que a tua experiência fique mais profunda e mais assertiva? Que eu traga essas associações, que tenha mais solidez, concretude, aqueles sensíveis que eu estou tendo no momento em que eu estou enxergando a experiência. Isso vai me deixar mais assertivo, isso vai me deixar mais próximo da realidade, do fato propriamente dito. Perfeito? Então, vamos lá. Sabendo da nossa predominância sensorial, como é que a mente humana funciona? E eu vou usar uma associação, uma adaptação do modelo da psique de Freud, né, para interpretar a mente humana de uma forma bastante simplista. Vamos lá. A mente humana nós podemos enxergar da seguinte forma. Nós temos uma mente consciente. O que é a nossa mente consciente? É aquela que nós estamos processando aqui agora. Aqui, ó, conectado com você, é essa mente que está julgando, comparando, analisando. Né? Ela é a mente estratégica, ela faz planejamento, ela planeja o próximo passo, ela fica inferindo. Né? Tá aí, ó. E depois, o que é que ela tem mais? Ela é racional, ela é estratégica, ela é decisória. Muitas vezes você toma uma decisão conscientemente, né? Baseada em fatos, em evidências. Quando você faz uma perdas e ganhos, né? Quando você coloca lá de um lado da balança e do outro, o que é mais importante, você faz a comparação e você decide.
Essa mente também ela tem outras características, ela é lenta. Diferente do outro repositório que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, ela, por ter uma carga de acessar todas as camadas representativas para dar significado às coisas e comparar, ela demora um pouco mais de tempo. E essa mente ela só consegue fazer até 7 processos simultaneamente. Né? Ela é extremamente processual e ela é diretiva, ela é orientada ao objetivo. É isso, é isso, isso, isso. É a sua razão, se a gente fosse fazer um comparativo. Perfeito? Nós temos aqui também a sua mente não consciente. E agora eu falo para você que a gente atualizou essa mente não consciente, daquele modelo de Freud. Agora nós temos o inconsciente e o subconsciente. Falar sobre esses dois, eu vou preferir me aprofundar isso em outra aula. Aqui nós vamos tratar os dois apenas como a mente não consciente. Seria o que nós chamávamos antes de inconsciente. Perfeito? Mas nós sabemos que uma parte desse inconsciente a gente já consegue acessar. E essa parte que nós conseguimos acessar, nós chamamos de subconsciente. Enquanto que a parte inconsciente, ela fica inacessível. Nós só acessamos elas de forma tabelada, vamos dizer assim, de forma indireta. Vamos lá. Na mente não consciente, ela tem sua intuição. É ela que trata as suas emoções. Ela que dá significado para as suas experiências. Ela também é responsável pelas suas respostas orgânicas, principalmente aquelas relacionadas aos seus instintos primários, como medo, ação de lutar ou de fugir, ou muitas vezes de paralisar, acelerando o coração, suando as mãos, aquela sucessão de pânico. Nós temos também a mente inconsciente, ela tem a capacidade muito mais rápida. Como ela não precisa ser processual, ela utiliza associações, ela faz isso quase instantaneamente. Foi feito um estudo e percebeu-se, né, nesse estudo, feito pelo Karim Nader, Karim Nader, ele estudou essas conexões neurológicas que não estão relacionadas diretamente ao consciente. Ele percebeu que elas fazem 20 mil vezes mais conexões, mais rápidas do que as células nervosas que estão relacionadas ao consciente. Ou seja, o teu inconsciente está captando muito mais informações dessa aula, dessa experiência que eu estou, pelo menos, me esforçando bastante para você ter. E o teu processamento consciente ainda está preso aí a processo, ao A mais B, a essa conjuntura toda, ao que isso vai fazer sentido na tua vida, como você vai aplicar, qual é a ferramenta que eu vou ensinar, o que é que isso vai chegar no final das contas, enquanto que tua mente inconsciente está desenvolvendo uma série de processos cognitivos, desenvolvendo habilidades que eu sei quais são, porque eu programei para isso, algumas pelo menos, todas não, claro. E aí você, a partir disso, você está processando tudo isso e ampliando o seu mapa interno da realidade, que é completamente diferente do território da realidade em si, mas que pelo menos está te aproximando mais ainda desse território, te dando mais solidez. Essa mente inconsciente, ela é simbólica, ela trabalha com processos associativos simbólicos, muitas vezes metafóricos, de linguagem direta, precisamente vaga. Ela tem um comportamento, ela é responsável pelos seus comportamentos automáticos, aquilo que você aprendeu por condicionamento, e ela também acessa essas memórias de longa duração, né? Então, é muito fácil que a sua mente aí inconsciente, ela acesse. Aqui você falando comigo, você lembre de eventos que não tinha nada a ver com esse conteúdo, mas você lembrou quando você era criança, aí você pegou um brinquedo, ou então você lembrou de outros momentos da sua vida, adolescente, ou talvez se eu falo igual um professor seu, você automaticamente já associou, algo do gênero. Lidar com a mente consciente e com o inconsciente te permite, sabendo como lidar com elas, ser mais assertivo. Quando você precisa trazer convencimento para a mente consciente, ela faça o seu papel estratégico, processual, diretivo, é importante. Mas também, quando você quiser realizar aprendizados rápidos, mudanças mais rápidas, mudanças que tragam resultados imediatos, que sejam duradouros e permanentes, aí você vai ter que lidar em outra camada do processo. Perfeito? Então, quando você pensa na tua mente agora, você diz,
O que é que eu estou pensando no momento? Essa é a fonte onde tudo começa. Onde é que tudo começa? Tudo começa no pensamento. E esse pensamento, ele é a sua linguagem interna, aquele converseiro que você tem com você mesmo. Já teve, que é um converseiro, né, rapaz? A gente conversa com a gente mesmo, é um converseiro danado, né? É um converseiro, é uma voz interna, às vezes essa voz é bem destrutiva, ela é bem malévola, nos incentiva a fazer coisas que não são certas. Às vezes ela pode ser criativa, ela pode nos impulsionar, mas também esse pensamento vem às vezes por meio de telas mentais, representações visuais. E quando eu tenho esses pensamentos, quando eu tenho esse converseiro interno por meio da minha linguagem interna, aí sim, eu venho para o sentimento. Aí eu começo a trabalhar a causa de toda a saída do processo. Essa é a diferença entre um animal e nós seres humanos. Por que essa é a diferença importante? Porque isso faz com que a gente interprete aquilo que está entrando por meio dos nossos sentidos, das nossas representações, das nossas telas mentais, do que a gente escuta, do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente cheira, do que a gente degusta e tal. Tudo isso e interprete. Isso vai trazer uma emoção e essa emoção, ela vai, claro, gatilhar o comportamento, que é a sua saída, que é o efeito disso tudo, que é o resultado que você espera. Esse comportamento pode ser as suas respostas orgânicas, pode ser a sua reação por meio de impulso, ou sua fisiologia. E esses três passos da sua cognição, elas estão definindo as tuas representações da tua realidade, estão definindo a tua vida. Então você é o que você pensa, o que você sente depois que você pensa, e como você reage, qual é o seu comportamento de saída. Agora, diferente, lembra que eu falo que a gente mostrou aquele desenhozinho, diferente do ratinho, que ele tem um estímulo de entrada e já sai o comportamento, nós temos um meio do caminho aí, um processamento interno. A pergunta é, como eu posso atuar nesse processamento para ter o comportamento que eu desejo? Essa é a pergunta. Perfeito? E aí, quando eu quero ter esse comportamento, eu vou ter uma saída, que é a minha fisiologia, o meu comportamento associado, respostas para aqueles meus sentimentos, meus comportamentos que eu me dediquei anteriormente. Bem, tendo isso, o que é que eu preciso agora pensar? O que seria mais fácil para você? Fale para mim. Começar tendo controle, programando esse pensamento, essas representações internas, para que você tenha um estado emocional em que você, sabendo aquele estado emocional, o teu cérebro, lembra daquelas correntes? Agora a gente vai começar a finalizar tudo que a gente viu hoje, tá? Então, o teu cérebro agora vai construir essa experiência interna para que você tenha um comportamento, uma reação fisiológica, uma reação orgânica, que aí sim, deixou de ser aquilo experimentado, empírico, mas é algo que você deseja, é algo assertivo, é diferente. Você é tudo isso hoje, mas você não tem ideia do que está acontecendo aí dentro da tua cabeça. Talvez até tenha, pressupondo. Talvez você já até conheça isso que eu estou falando para você. Eu não sabia. E quando eu fiquei sabendo, eu disse, puxa vida, então quer dizer, se eu tiver controle sobre o meu pensamento, se eu tiver controle sobre a minha fisiologia, eu posso mudar esse estado emocional. Mudando esse estado emocional, eu agrupo recursos, estratégias, minhas ou que eu crie de outros, permitindo que eu possa ter aquelas saídas que eu desejo. Era essa a vibe. Tudo isso passa pela ideia do que é a memória.
E aí, quando a gente pensa nessas memórias, nós temos as memórias de trabalho, a memória de trabalho, que é essa que você está tendo aqui agora, e que está alimentando o teu inconsciente com as memórias de longa duração, que vão ser consolidadas quando você dorme. Quando você tem uma experiência, isso gera uma memória em você. Nós vamos chamar isso apenas de uma representação. Por quê? Porque uma vez que você teve essa experiência, a tua mente registrou isso por meio dos 5 sentidos, e algo que o Karim Nardel pesquisou, ele que é da Universidade de McGill, norte-americana, foi aluno do Eric Kandel, ele percebeu, pesquisou e comprovou, por meio da sua pesquisa, que todas as vezes que você acessa essa memória, ela muda. Vou repetir. Todas as vezes que você acessa essa memória, essa representação, aquilo que foi armazenado no teu cérebro, a gente está falando sobre armazenamento agora, ela muda. Então, se você estiver acessando isso a todo instante, atualizando essas representações, assim como você fez nós estamos concluindo tudo isso agora, isso é uma ideia complexa. Do mesmo jeito que você atualizou aquela sua experiência auditiva, visual, sensitiva, você agora vai atualizar todas as vezes que você acessa essa memória. Então, você pode ter controle como essa atualização. E como é que nós fazemos isso? Mudando as características dessas modalidades sensoriais. Isso não é uma ideia de hoje, né? Aristóteles já falava sobre isso, né? Os sensíveis desse sentido. Ou seja, se eu começo a atuar em cima da caracterização, da estrutura dessa memória, não do conteúdo, não estou falando de conteúdo ainda, a gente vai falar do conteúdo amanhã, que amanhã é o dia de linguagem. Eu estou falando sobre a estrutura neurológica. Lembre-se, PNL é a programação do sistema nervoso, de linguagem e das suas sensações. Então, se eu conseguir mudar essa estrutura, eu mudo a química cerebral. Eu mudando a química cerebral, eu atualizo essa experiência. Atualizando a experiência, eu vou ter um novo entendimento. Aquilo vai ser diferente para mim. Ela vai dar um upgrade, ela vai dar uma atualização. Vamos ver isso funcionando na prática, tá bom? Vamos ver isso funcionando agora na prática. Vamos lá? Então, imagine seu cérebro agora, né, em que você está tendo uma experiência, acessando várias áreas do seu cérebro, occipital, parietal, auditivo, sinestésico, vendo com cores, sentindo o mar, vendo as flores. Você está colocando uma representação para isso, um sentido que você escutou, acessando várias áreas do seu cérebro, né? Agora, essa parte sensorial que está sendo acessada agora, aquela parte somestésica, a parte emocional que está lá na amígdala, naquela parte central do sistema límbico. Essa experiência sua, ela é um combo de várias áreas do seu cérebro que vão ser condensadas, gerando uma representação, que é isso que você está vendo aí agora, ó. A representação, vou até voltar aqui, ó, a gente vê essa representação, tá vendo? Então, essa representação é um combo disso tudo. É uma imagem, é uma sensação, é algo que você escutou, é algo que você sentiu, que você cheirou, que você viu. Isso tem cores, isso tem movimento, isso pode ter densidade, isso pode estar preto e branco, colorido, isso pode ter várias representações, várias características. Isso pode ser 3D, pode ser grande, pode ser pequeno, isso pode estar distante, pode estar próximo de você. Ou seja, todas essas características dessa representação, elas fazem parte da sua experiência que você teve. E todas as vezes que você acessa essa representação, ela muda. Então, você pode escolher como você acessa essas representações. Por exemplo, eu conheço pessoas que são especialistas em contar as suas histórias passadas sempre do mesmo jeito negativo.
olha, eu caí de bicicleta, né? E é uma coisa mais ou menos o seguinte, ó. É uma coisa que as pessoas contam mais ou menos assim. Ah, meu Deus, eu caí de bicicleta, me arranhei todo. Aí, de novo. Ah, meu Deus, eu arranquei de bicicleta, me arranhei todo. De novo. Ah, meu Deus, aquela bicicleta nojenta. Ou seja, todas as vezes que você acessar essa memória, você reagir do mesmo jeito, ela só atualiza com aquilo que você está colocando dentro do seu estado emocional. Ela vai se atualizar com os mesmos elementos. Então, ela só está reforçando, amplificando o estado emocional. Perfeito? Só está amplificando. Ao passo que, se você conta essa história de uma forma diferente, todas as vezes que você contar com um elemento diferente, dar um novo sentido, olhar isso sobre outra visão, não sobre a sua visão de que levou à queda, mas que foi um aprendizado, perceber que isso foi importante para você desenvolver os seus mecanismos de segurança, isso também permitiu que você pudesse desenvolver a sua capacidade de enfrentamento, de enfrentar obstáculos, de desafios, e hoje você é a pessoa que você é, porque você levou uma queda de bicicleta e aprendeu. Isso muda completamente a sua representação sobre aquela experiência. Você atualizou. É algo mais ou menos assim, ó. Vamos ver como isso funciona. Então, você tem aquela mesma experiência e você agora está acessando essa experiência. É como se o seu cérebro fosse lá numa biblioteca, onde tivesse esse processo chama-se consolidação. É como se ele fosse lá, pegasse aquela experiência, ele abre a experiência, olha para ela e devolve. No momento em que ele olha e devolve, todas essas camadas cognitivas vão filtrando a experiência, gerando uma transformação nesse processo. E aí, quando você traz isso para a cognição, ela já mudou. Ela agora é diferente. E não só isso. Todas as vezes que isso ocorre, imagine aí, vou usar a metáfora de uma rede de computadores, ela vai pegando as novas representações que você tem sobre aquilo e também atualizaram por meio das suas experiências. Ela vai lá no núcleo neurológico, cria essas novas associações que você tinha antes, permitindo que agora você tenha uma nova representação sobre aquela experiência. Richard Bandler e John Grinder perceberam que algumas pessoas tinham uma habilidade incrível de mudar essas experiências. E elas usavam uma estratégia para isso, bem funcional. E essas pessoas tinham um padrão de pensamento. Nós estamos falando especificamente sobre um dos conteúdos mais importantes da PNL, chamado submodalidades. Essas submodalidades permitem que você, mudando essas submodalidades, que são as estruturas dessas representações, você possa consolidar essa memória de uma forma diferente. De uma forma que você deseja. Se você quiser colocar mais brilho, aumentar, dar mais intensidade emocional, se associar à imagem para dar mais sensação corporal, amplificar suas emoções, isso permite que você se revista de recurso e possa ir lá enfrentar um obstáculo, um desafio na sua vida, tanto interno como externo. E onde tudo acontece? Isso acontece em algum lugar. Como é que a gente acessa tudo isso? Onde a mudança ocorre? No estado emocional. Então, esse estado emocional é o grande motivo de todo esse processo que nós estamos vivendo. Então, eu posso, a partir do estado emocional, primeiro, acessar as minhas representações internas, atualizar essas representações, e quando eu estou acessando essas representações internas, elas podem vir com um sequenciamento de telas mentais, que são as estratégias com que eu estou utilizando naquela experiência que eu tive para lidar com aquela circunstância. Quando eu acesso essas representações, eu também trago valores, porque eu vou olhar para essas representações
filtrando aquilo que é importante e deletando aquilo que não é importante. Quando eu acesso essas representações, eu também distorço algumas coisas. Claro, eu vou associar esse processo a um processo criativo. A sua mente é extremamente criativa. Dificilmente... Vocês querem fazer um exercício? Eu tenho que propor um exercício para vocês. Escrevam uma experiência passada sua agora. Daqui a 3 meses, escrevam de novo. Daqui a 6 meses, escrevam de novo. E quando passar mais 15 dias, você abre os 3 envelopes. A sensação que você vai ter é que foram 3 experiências diferentes. Por que isso ocorre? Porque cada vez que você acessa essa experiência, as suas representações internas receberam um upgrade, se atualizaram. A sua memória vai fazer outro tipo de associação, vai dar outra interpretação àquilo. O seu estado emocional também vai interferir. Se você fizer isso muito alegre, a experiência vai ser potencializada de uma forma positiva. Se você fizer isso baixo astral, ai que merda, isso vai associar negativamente. Sua fisiologia vai ser memorizada junto com o processo. Façam esse exercício, depois vocês me contem. Então, essas representações elas estão revestidas de crença, já que elas podem ser sequenciamentos auditivos, linguísticos. Se essa representação for algo que você não conseguiu fazer, vem uma mensagem do tipo, eu não consigo, eu não posso, etc. Essas representações internas podem ser sequenciamento de pensamentos e podem ser também questões que você nem sabia que tinha. Podem vir generalizações do tipo, todo homem não presta, tive 3 experiências onde eu fui traído por 3 homens diferentes. Isso gerou uma representação de que todo homem não presta, e todas as vezes que você vai namorar com alguém, com algum homem, você já conclui, o seu cérebro pitaqueiro já fala, esse aí não deve valer nada. Né? E o que mais? Bem, do outro lado nós temos a fisiologia. A fisiologia, ela amplifica esse processo. Ela dá ela completa todo o processo interno. Ou seja, quando você traz um pensamento, uma fisiologia, essa fisiologia vai gerar em você um estado emocional. Desculpa. Quando você pensa numa representação interna, a gente viu isso, um pensamento. Ela vai trazer uma emoção, um sentimento, um estado emocional. Você traz recurso, traz estratégias, traz valor, aquelas coisas todas. E aí você fica empoderado. Se você continua com a mesma fisiologia, o teu cérebro entende que o feedback que você está dando para ele é que não é bem isso. Ele gera uma certa confusão, isso gera uma colisão interna, que essa colisão permite que alguma coisa aconteça. Você vai ter uma confusão mental. E quando você tem uma confusão mental, você tem um desconforto. Você diz, tá meio estranha essa coisa aqui, cara. Eu tô pensando uma coisa, tô pensando em estar alegre, mas não tô conseguindo sorrir. Isso gera uma certa incongruência. Isso é uma palavra que a gente utiliza muito, é quando o que você pensa, o que você sente não é como você está se comportando. E isso vai se somatizando em você, e a gente já sabe quais os resultados que isso traz. São as chamadas doenças psicossomáticas. Você pensa uma coisa, tem vontade de fazer, mas não faz. Sabe aquela sensação? Você está casado com uma pessoa, você precisa falar uma coisa com ela, mas você fica ali protelando, não faz, não fala, não enfrenta. E aí aquilo vai se somatizando dentro de você, porque a fisiologia, a saída externa não está acontecendo. Aí tua mente fica assim, cara, isso é loucura, cara, era para ter saído. Não está saindo. Ter vontade de chorar e não chora. Eu me lembro que meu pai chegou para mim e disse assim, homem não chora, engula seu choro. Não faça isso com seu filho. Deixa ele chorar, ele faz parte do processo. Ele não pode ficar chorando sempre. Mas existe um mecanismo interno que tem que ser desenvolvido, é o controle desse choro. Isso só pode ser desenvolvido por ele. Você, como pai, nada pode fazer. E aí essa fisiologia, ela é o fechamento de tudo. Né? E aí vem uma regrinha básica. Se você quiser ter uma mudança, você tem que ter a mudança no seu pensamento, na tua sensação e na tua fisiologia. Se eu estou pensando que eu estou dando uma boa aula, eu tenho que estar empoderado, eu tenho que estar erguido e eu tenho que estar falando feliz para você. Pronto. Isso aí caracteriza uma congruência interna minha. O que eu estou pensando é o que eu estou sentindo, é como eu estou me comportando.
isso gera aceitação, isso gera confiança, isso gera congruência, as pessoas gostam de você, vê sinceridade, e a coisa começa a se completar no processo cognitivo. Ou seja, a fisiologia, ela é o resultado final disso tudo. E aí? Como você traz esse estado de recurso? Como você faz isso? Bem, a PNL estudou uma forma de trazer isso, que ela percebeu que existiam 2 cientistas que pesquisaram esses processos. Processos onde você, por meio de um estímulo, você gera um determinado comportamento nos animais, nas pessoas. Então, por exemplo, né, isso foi um experimento que foi feito por Pavlov, um dos cientistas russos que entendeu e deduziu esse processo. Ele tinha um cachorro, então ele ia dar um alimento para o cachorro meio-dia, e ele percebeu que toda vez que chegava meio-dia, o animal salivava. Ele disse, mas parece que interessante, dá meio-dia, o cachorro já começa a salivar, coisa curiosa. Ele não tem aquele mecanismo de processamento interno, concorda? O cachorro não tem, não está interpretando. Ali chegou a comida, ele vai. Muito mais instintivo. E aí, então, ele pensou assim, poxa vida, então se eu tocar um sino? Então, o que é que ele fazia? O cachorro salivava, ele tocava um sino. Toda hora do almoço, aí ele pegava e dava comida para o cão. Quando foi 4 horas da tarde, ele, depois que esse processo estava bem treinadinho com o cachorro, bastava ele tocar o sino, o cachorro salivava, mesmo que não fosse no horário do almoço. Então, ele percebeu que isso era um estímulo condicionado que já estava completamente operante naquele cachorro. O cachorro estava ali operando aquilo, e toda vez que ele tivesse aquele estímulo, ele ia operar aquele processo comportamental. E olha só coisa curiosa, nós também temos isso. Quantos de vocês, só de lembrar, já sentiu o cheirinho da comida da sua avó, da sua mãe, já teve vontade de ir lá e visitar a sua mãe só pelo cheiro que você sentiu em algum lugar? Perfume, né? Acho que todos lembram aqui do primeiro beijo, não lembram? Se brincar, você lembra até do perfume da pessoa que você deu pro seu primeiro beijo. E o cheirinho do carro novo. E aquela musiquinha do Ayrton Senna, que todas as vezes que toca, você já lembra do Ayrton Senna. Isso são gatilhos. Esses processos nós chamamos na PNL de âncoras. São as suas âncoras que estão em você, enraizadas, ancoradas em você, e que quando você acessa, ele traz todo um conjunto de representações, de estados emocionais, de fisiologia associada. É um combo. Isso está em você. E muito do que você é indesejado é porque essas âncoras estão instalando em você, estão trazendo você esses estados indesejados. Se você descobrir o que tem de estímulo antes dessa âncora, e você souber como mudar esse pensamento por meio dessas submodalidades, mudar sua estratégia de acionamento desse estado emocional, desviando esse pensamento, de repente trazendo um outro estado emocional mais rico de recursos, você muda o comportamento. Perfeito? Você muda o comportamento. E esse processo chama-se ancoragem. Você vai anular primeiro aquela âncora negativa que você tem e começar a pensar em criar uma âncora positiva, uma âncora que te leve ao teu objetivo desejado. Né? E aí você deve estar me perguntando, como eu anulo essas âncoras? E como eu construo esse estado emocional a partir dessas representações internas, ou eu trago estratégias externas para mudar o meu comportamento? Como eu faço esse reforço para que ele torne-se duradouro e permanente? E como eu posso, utilizando esse mesmo mecanismo, por meio da linguagem, aplicar esse processo em outra pessoa, gerando essa experiência na outra pessoa para que ela aprenda mais rápido? Nós vamos aprender como construir os estados emocionais, como implantar as âncoras, entender o que são estratégias e modelagens, e como a linguagem conecta tudo isso por meio de uma estrutura eficiente de comunicação
tanto interna como externa, tanto a comunicação verbal como não verbal, e conectando com as outras pessoas. É esse o conteúdo da nossa próxima aula, tá bom?